Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Treinamento Factory. Hoje eu estou aqui novamente com a minha colega Rafa para a gente estar tratando um assunto muito pedido por vocês, atendido diariamente pela nossa equipe de suporte, muito comentado também durante o processo de implantação do Factory aí na empresa de vocês, né, como nossos clientes, que é justamente as integrações, né, de estoque com os sistemas técnicos que a gente tem. Então, relembrando, nós somos a Squad Group, nós somos um grupo, né, onde nós temos 3 empresas, né, a Factory, a Preference, que desenvolve o Pref Suite, e a Lumisoft, que faz o SEM, né, que são os 2 sistemas técnicos que fazem a integração com o Factory, tá? Hoje a gente vai estar tratando os modelos de integração com o sistema Factory, tá? Tanto do SEM, para você que já utiliza o SEM aí na sua indústria, que já tem o SEM há um bom tempo também, que é um software de mercado, e para você que também utiliza o Prep Suite, tá? A gente vai estar tratando as duas formas de fazer a integração com o Factory. Certo, Rafa? Isso mesmo, Otávio. Sejam bem-vindos a mais um treinamento mensal aqui da Factor, tá? É um prazer estar de volta. Então, lembre-se de pegarem caneta e papel, façam as suas anotações. E lembrando também que a gente tem um canal FAQ, tá? Que é o nosso questionário que vocês podem preencher para vocês poderem tirarem as suas dúvidas, fazerem perguntas referente à usabilidade do software em geral. Ok? Então não esqueçam, peguem aí papel e caneta e vamos iniciar nosso treinamento, certo? Lembrando que esse treinamento de hoje, né? Vamos pensar esse treinamento mensal, ele é exclusivo para quem utiliza as ferramentas técnicas Pref e SEM. Tá legal? Porque a gente vai mostrar as integrações, quem trabalha, né, com esses sistemas técnicos que fazem essas integrações. Então, hoje é exclusivo para essa turminha aí. Tá certo? Vamos lá então, Otávio? Vamos sim. Então, legal, vamos lá. A gente vai iniciar com o sistema 100, tá? Então, a gente vai começar pelo sistema 100, a gente vai fazer o fechado com o cliente, tá? Quem está acostumado aí no 100 sabe que a gente tem aquela opção fechado com o cliente, onde a gente faz, onde nós realizamos, né, a integração do pedido de venda. Então, nós vamos focar no fechado com o cliente, eu vou explicar para vocês o que nós iremos fazer, tá? Primeiramente, como que funciona? O fechado com o cliente, nós realizamos dentro do 100 para que a gente possa fazer a integração da venda, tá? E quando chega essa integração da venda, nós temos a possibilidade também de fazer a integração do estoque, que é a necessidade daquela compra. Tá? Então, nós estamos falando aí de integração das necessidades de estoque de cada obra. Tá? Hoje, nós temos 2 parâmetros dentro do Factor, que eles são tratados de forma diferente. Tá? Então, nós temos o parâmetro 302 e o parâmetro 360. Um deles a gente relaciona exclusivamente para ordem de produção, que são as PRODs, né? E nós temos um outro parâmetro que ele é relacionado à etapa, tá? Às vezes vocês podem entrar no sistema técnico sem de vocês e não identificar a etapa lá, tá? Rafa, não tenho essa etapa. Como que eu faço para obter a etapa? Como que eu crio a etapa no sistema 100? Lembrando que a etapa é por versão, tá? Então, às vezes, você tem um sistema técnico 100 que não tem essa funcionalidade da etapa, tá? Para vocês tirarem mais dúvidas referente a como criar a etapa dentro do 100, por que não tem essa etapa no seu 100, entrem em contato com o suporte do 100 que eles vão auxiliar vocês. Tá legal? Então, nós vamos focar nesses 2 parâmetros aí. É muito importante lembrar o seguinte: quem já está, né, com o parâmetro ativado ou que não está com parâmetro nenhum ativado, nós não podemos nem ativar e nem desativar durante o processo, tá? Nós precisamos ter um corte aí, né, para a gente poder habilitar ou desabilitar esse parâmetro, porque senão vai atrapalhar todas as movimentações aí de estoque, todas as movimentações de compra, todas as integrações que foram feitas, pode haver uma confusão aí, tá? Porque o parâmetro ele impacta diretamente nisso. Então, lembrando, você que tem o parâmetro ativado, não quero mais trabalhar com o parâmetro ativado, Rafa, quero trabalhar sem o parâmetro. Posso fazer isso no meio do percurso? Não. A gente precisa ter um time aí, né, para a gente poder ativar ou desativar o parâmetro.
O que significa os parâmetros? Vamos lá. O parâmetro, ele permite você fazer integração de estoque. Quando nós falamos de estoque, nós estamos falando de necessidade de compra da obra específica, tá? Então, se eu habilito um determinado parâmetro, eu só posso fazer a integração daquele determinado parâmetro que eu selecionei. Um exemplo, se eu seleciono o parâmetro de etapa, eu só posso fazer as integrações da necessidade da minha compra se eu tiver uma etapa. Senão o sistema ele acusa, ele fala que você não pode fazer integração se você tiver uma etapa, que é o nosso parâmetro aí 302, certo, Otávio? Certo mesmo, Rafa. Beleza. Então, o parâmetro 302, ele faz isso. Ele só permite você fazer a integração do estoque, da necessidade da sua compra, se você tiver uma etapa vinculada lá na sua PROD, né? Vamos dizer assim. Um outro parâmetro, que é o 360, ele só permite você fazer a integração do estoque, da necessidade da compra, se você tiver uma ordem de produção. Senão, ele trava também. Ele exibe uma mensagem para você dizendo que você não pode fazer as integrações, tá? Se você não tiver uma PROD, ok? Geralmente, né, os clientes, eles têm duas formas de realizar a compra. Ou eu faço a minha compra antes das medidas finas, né? Eu faço a compra da obra toda, vamos se dizer assim, ou eu faço a compra por PROD, por produção, né? Ou eu faço a compra por etapa. Então, tem duas maneiras de fazer a compra, né? Eu posso fazer antes das medidas finas ou depois que eu tiver as medidas finas, são as medidas finais, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí de fazer compra. Rafa, qual que é a ideal? A ideal é aquela que se adapta à empresa, tá? O ideal é aquela que você costuma trabalhar e tem uma organização com isso. Tá legal? E tem uma terceira integração. Então, eu falei de duas integrações, que são os dois parâmetros, né? O 360 e o 302. Então, nós já sabemos que o 360 eu posso fazer a integração se eu tiver a PROD, né? O 302 só se eu tiver etapa. E nós temos a terceira, que é sem parâmetro nenhum marcado, selecionado. Isso significa que eu posso fazer a minha integração da necessidade da minha compra no fechado com o cliente, tá? Lá no comecinho, quando o cliente chega aí para fechar com vocês, eu já tenho todo o orçamento dele e eu faço a compra, né? Nesse momento, eu faço a compra da obra inteira. Isso quer dizer o quê? Nesse cenário, provavelmente vocês não têm as medidas finas, né? Você está fazendo a compra pelas medidas teóricas, tá? Então, estamos falando aí de 3 integrações, tá legal? Agora eu vou mostrar tudo que eu falei para vocês na prática, certo, Otávio? Vou compartilhar minha tela aqui com o pessoal. Acho que todos conseguem visualizar aí, tá tudo certinho, Otávio? Tudo sim, vou só tirar a tarja aqui para o pessoal enxergar melhor. Pronto. Legalzinho. Ó, vamos lá. Então, aqui eu tenho o sistema Factor, tá? Eu estou na versão Pro, mas na versão Smart já tem essa possibilidade da gente fazer as integrações da necessidade de compra, tá? Só quem tem o sistema One que não tem essa funcionalidade de integração de estoque, que é a necessidade da compra, tá legal? Mas da Smart para cima, podemos dizer assim, né? Smart Pro a gente já tem essa possibilidade, tá legal? Vou abrir o meu sistema senha aqui para que vocês possam verificar como que a gente faz esse tipo de integração, tá? Vou colocar a senha aqui, vamos lá. Estou abrindo o sistema senha. Lembrando, pessoal, quem tiver dúvidas, né, ou tiver alguma pergunta para fazer, lembre do nosso FAQ, tá? Que eu comentei com vocês. É um formulário que vocês podem estar colocando as informações lá também, tá? Vamos lá. Aqui eu fiz algumas de teste para poder mostrar para vocês e fazer a simulação, tá? Então, nós vamos começar com o seguinte, ó. Vou abrir o Factor, vou verificar os parâmetros.
Lembrando, mais uma vez, a ativação desses parâmetros 360 e 302 só podem ser habilitados, tá? Com autorização do pessoal da implantação, tá? Quem está aí em implantação ou quem está em treinamento, sempre pedir orientação para o seu gestor, né, em relação à consultoria e também para o suporte técnico. Tá? Não podem estar habilitando esses parâmetros durante o processo de vocês, que dá problema, ok? Então, o sistema aí se perde, então a gente precisa ter um time. Lembrando, tá? 360 não está habilitado e o 302. Vamos conferir aqui, tá? 302 também não está habilitado. Então, lembrando vocês que o 302 a gente está falando de ordem de produção e o 360 de etapa, tá? Então, nenhum deles está habilitado. Isso significa o quê? Que eu quero fazer a compra da obra toda. Eu vou fazer a compra das medidas, a partir das medidas teóricas. Então, eu tenho aqui o meu fechado com o cliente, tá? Eu vou vir aqui, só vou deixar o status dele fechado com o cliente, que é o que nem vocês costumam a deixar aí, tá? Então, eu tô com o status fechado com o cliente, que é o orçamento, tá? Que nós estamos falando aqui de orçamento. Então, eu tenho ela fechada com o cliente aqui. Nesse momento, eu vou fazer a integração do estoque, pessoal, da obra toda. Então, se eu verificar aqui nos relatórios, matéria-prima, listas de e tudo mais, eu vou ter da obra toda, tá? Então, dentro desse meu projeto, eu tenho aqui duas tipologias que eu coloquei aqui dentro, tá? Então, vou abrir aqui para vocês verem. Tenho aqui uma janela e tenho aqui uma porta também, tá? Então, eu tenho duas tipologias e vou fazer a integração do estoque. Esquadrias para o Factor, estoque, tá? Vou tirar os vidros nesse primeiro momento. Origem dos perfis, eu já vou dizer que eu comprei com tratamento, tá? E vou aceitar, e vou sair, e vou fazer a exportação, tá? Então, aqui eu estou fazendo a integração da obra toda, estou fazendo a integração da necessidade da obra toda com as medidas teóricas, né? Não tenho as medidas finas ainda, então eu estou fazendo essa integração. Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, ferramentas log de integração, eu tenho um histórico de tudo que eu estou fazendo de integração, tá? Então, quem quiser consultar aqui, ele vai mostrar para você o que está acontecendo, tá? Em tempo real, as integrações e tudo mais. Legal? Belezinha. Também a gente tem aqui em estoque relatórios, a gente também tem um relatório que vocês podem estar verificando, que é o log de integração detalhado. O que significa? Vocês vão verificar detalhadamente o que aconteceu na integração de um projeto específico, tá? Vou mostrar só o layout aqui para vocês, ó. Então, eu tenho fechado com o cliente, ele vai mostrar o que tanto foi feito de integração de pedido, o que tanto foi feito de solicitação, o que tanto, né, de solicitação de perfil, ele também separa por componentes. Então, é um log de integração um pouquinho mais detalhado, tá? Então, esse é um relatório e esse é a tela. Tá certo? Vamos lá. Compra e solicitação de compra. O que eu estou acessando aqui? Eu estou verificando toda a necessidade que gerou para mim daquele projeto fechado com o cliente, tá? Então, aqui é fechado com o cliente, estou localizando e estou verificando tudo que foi gerado de necessidade para mim, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, um relatório, por exemplo, vamos lá. Matéria-prima, perfis, lista simples, não agrupado. Esse é um exemplo de relatório, tá? Vocês podem acessar os relatórios que vocês já costumam acessar aí, tá? Vou pegar aqui como exemplo esse CM 200 aqui, tá? Então, vamos pegar ele como exemplo para a gente poder ver quanto que solicitou para mim. 3, tá? Então, a necessidade deste projeto, dessa obra toda, solicitou 3 CM 200, tá? Vamos conferir no Factor. Vou entrar aqui. Vou colocar o grupo perfil, tá? Para ficar mais fácil da gente estar pesquisando. Vou colocar o produto aqui também, que é o CM200, e vou localizar. Então, aqui, se vocês repararem, ele fez a integração para mim, tá? Então, eu tenho aqui 3, que é a mesma necessidade que o SEM solicitou.
tá? Então, aqui eu sigo com a minha compra, né, com a minha cotação, sigo fazendo a parte da cotação, pedido de compra, nota de recebimento, receber esse material, todo o processo de compras, certo? Então, eu fiz aqui a fechada com o cliente. O que acontece quando eu não habilito nenhum parâmetro? Qual que é a função de não estar habilitado nenhum parâmetro? Vamos lá, vou voltar aqui, tá? Agora, eu já tenho a medida fina, que são as medidas finais. Então, o meu técnico já chegou, né? E eu coloquei essas informações dentro do meu sistema técnico. Porém, eu separei com uma ordem de produção. Tá? Então, eu criei uma ordem de produção para que eu separasse do meu fechado com o cliente. Por que eu fiz essa ordem de produção? Porque o fechado com o cliente é o meu contrato, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho as medidas teóricas que ele me passou no início, que nós conversamos e tudo mais. Agora, eu criei uma ordem de produção que é para produção mesmo. É onde eu vou colocar as minhas medidas finas, é onde que eu vou alterar algum item, né, alguma matéria-prima, algum acessório que for necessário, e aonde que eu vou alterar também aqui as medidas, né? Eu altero aqui conforme for me informado, tá? Aí a gente vai tirar um relatório, de novo, dessa ordem de produção. Então, eu vim aqui em matéria-prima, perfis, lista simples, não agrupado. Vou dar um zoom aqui para vocês, vamos lá. Vou ter como referência esse CM200, tá? Rafa, por que ele ficou agora 4? Porque eu tinha medidas finas e aumentei, né, a minha largura e a altura das tipologias, então ele solicitou um pouquinho mais de barra desse CM200, diferente da minha fechada com o cliente, tá? Mas vocês lembram que eu já fiz a integração do fechado com o cliente, das minhas medidas teóricas, tá? Porém, como eu tenho as medidas finas aqui na minha produção, eu também vou fazer a integração do estoque, que é a necessidade da minha compra, tá? Eu vou fazer isso para o sistema validar se precisa ter um item a mais, um adicional. Por quê? Na minha ordem de produção, que é onde eu vou tirar os relatórios de plano de corte, os relatórios de montagem, ou até de separação, algo desse tipo, eu posso ter alterado alguma roldana, eu posso ter alterado algum fecho, alguma fechadura. Então, eu preciso rodar o estoque de novo para ele poder analisar as integrações anteriores. Então, como que funciona a gente trabalhar sem parâmetro? Ele verifica as integrações anteriores, tá? Então, ele vai analisar tudo que eu fiz lá no passado e vai verificar se tem alguma modificação. Se tiver, ele cria a mais, tá? Então, ele cria sempre o adicional, nunca a menos. Ele nunca vai subtrair, tá? Então, ele sempre vai analisar as integrações que foram realizadas anteriormente, vai comparar com essa que nós estamos realizando agora, tá? Então, nesse caso, nós já analisamos aqui, viu que este CM200, né, na nossa primeira integração, foi solicitado 3. Porém, foi alterado, né, ou modificado, pode ser algum acessório, como eu comentei com vocês, fechadura, rodana, né, foi trocado no momento de criar a ordem de produção ou aumentado, né, largura e altura, e solicitou, né, nesse meu exemplo, 4 peças aqui desse CM200, tá? Então, vou fazer a integração para ele poder validar, como eu falei para vocês, a integração anterior, tá ok? Vamos fazer a integração aqui, vamos aguardar ele terminar. Lembrando que este cenário é sem os parâmetros, ok? Vamos lá, verificar o que aconteceu. Vou clicar 2 vezes aqui, tá? Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui os projetos, tá? E eu tenho 2 integrações. O que aconteceu? Ele criou para mim o adicional, tá? Por quê? A necessidade da minha obra não é mais 3, certo? Na primeira integração, ela era 3, porém, eu modifiquei, eu aumentei as minhas tipologias nela, largura e altura lá, eu fiz uma modificação, e a necessidade da obra agora virou 4, tá? Por quê?
Vamos lá, voltando aqui no 100. Então, eu tenho fechado com o cliente, que foi a minha primeira integração, que nós falamos das medidas teóricas. Quando passou-se alguns meses, ou alguns dias, algumas semanas, eu criei a minha linha de produção para eu poder fazer as emissões do relatório, tá? De produção, orientação de corte e tudo mais. Para que funcione, para que os relatórios fiquem de forma correta, eu editei, certo? Coloquei a largura e a altura real, com as medidas finas que foram informado, e eu puxei o relatório de novo e vi que a minha necessidade mudou. Agora eu tenho a necessidade de 4, certo? Fiz a integração para que o sistema valide as minhas integrações anteriores e faça um comparativo, tá? Com isso, o sistema fez esse comparativo e gerou aqui para mim mais um, com a totalização, né, com o total, na verdade, de 4 itens, certo? E aqui eu sigo com o processo de compras e tudo mais, tá legal? Vamos verificar aqui se ele gerou alguma transferência de local de estoque. Uma coisa importante que eu queria comentar com vocês, tá? Sobre as transferências locais de estoque. É muito importante porque as transferências locais de estoque envolvem as integrações que nós estamos realizando, que é de estoque da necessidade de compra da obra, tá legal? Por quê? Aqui o meu sistema identificou que eu tenho o SU001 e o BG001 no meu estoque, tá? Então ele pediu para que eu transferisse, né? Ele deu a sugestão: olha, você quer transferir do seu almoxerifado, tá? E passar esses itens que tem no almoxerifado para a obra do seu cliente? Se eu quiser fazer essa funcionalidade, eu venho aqui e finalizo, tá? Se eu não quiser, eu posso gerar compra desse produto, tá? Dessa matéria-prima e desse item. Porém, eu preciso dar um norte para essas transferências de locais de estoque. Enquanto eu não dou um norte, elas ficam se acumulando aqui e cria-se uma reserva, tá? Se eu realizar uma próxima integração que peça esses mesmos itens que eu estou exibindo aqui na tela para vocês, eles não vão aparecer aqui, eles vão pedir para comprar. Então, pense no cenário seguinte: acabei de fazer as integrações, tá? E gerou 2 transferências aqui. Porém, essas transferências eu não quero tirar para essa obra. Eu quero tirar para uma outra obra que é prioridade, por exemplo, tá? Então, esses itens eu deveria selecionar e pedir para comprar, tá? Porque eu vi que o saldo de estoque que eu tenho está bem enxuto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero solicitar compras, tá? Voltar para a tela de solicitação, seguir com o processo de compras e tudo mais, e tirar esses itens da minha tela de transferência. Quando vier a minha outra obra, que eu sei que é prioridade, ele vai olhar no estoque de novo, vai aparecer aqui para mim, eu vou finalizar. Então, eu vou tirar do meu estoque e colocar na obra, tá legal? Se eu deixo essas solicitações aqui, a minha obra prioritária, quando eu fizer a integração, ela vai gerar compra desses itens aqui, tá? Por quê? Porque ela já identificou que tem uma reserva parada aqui, tá? Então, nós precisamos dar um norte para essas transferências locais de estoque. Então, você aí que tem transferência parada, nessa tela aqui, ó, estoque, transferência locais de estoque, vocês têm que dar um norte para elas, tá ok? Exclui se não for utilizar, ou vocês geram solicitações de compra se for necessário, tá? Ou finalizar elas. Mas vocês têm que dar um norte para essas transferências locais de estoque. Isso é muito importante porque envolve tanto o departamento de compras quanto o departamento de almoxerifado. Tá legal? Vou deixar elas aqui só para a gente poder analisar as próximas integrações para vocês entenderem como que funciona. Tá legal? Então vamos lá. Tenho aqui um total de 4. Então, em resumo, pessoal, quem não trabalha com nenhum desses parâmetros, 360 ou 302, ele sempre vai analisar as integrações anteriores, tá? Então, se eu tivesse mais uma prod aqui, se eu criasse mais uma prod, né? Então, por exemplo, eu tenho a prod aqui número 1, prod número 2, prod número 3. O que iria acontecer? Ele iria verificar a necessidade total da obra, tá? Iria verificar o que você fez aqui nas integrações anteriores. E o que iria acontecer? Ele só ia gerar o adicional, o a mais, tá legal? Então, ele olha o que você fez lá no passado, ele olha as integrações
anteriores. Tá legal? O que nós falamos até agora foi a integração pelo fechado com o cliente, ou não necessariamente, mas foi a integração sem parâmetros ativados. Tá legal, Otávio? Certo, Rafa. Então, resumindo, né, pessoal, esse modelinho que a Rafa tratou, né, fez a demonstração aí pra gente, é para você que faz a compra da sua obra, assim que você fecha, né, o contrato ali com o cliente, faz a compra para a obra como um todo. Você faz a compra do orçamento inteiro. E se você for criando, né, o projetista responsável do departamento técnico, for criando as PRODs para tirar os relatórios de corte ao longo do andamento da obra, integrações futuras sempre vão olhar as integrações já feitas anteriormente pelo sistema, tá? Agora a Rafa vai estar mostrando outros modelinhos aí de integração com os parâmetros ativos, certo, Rafa? Isso mesmo, isso mesmo. Agora eu vou ativar aqui um dos parâmetros, tá? Então a gente vai verificar um dos parâmetros aqui, tá? Um dos parâmetros que a gente vai falar é o parâmetro de ordem de produção, que é o 302, tá? Então vamos lá. Vou habilitar aqui. Parâmetro 302. O parâmetro 302, ele fala que é verificar somente a necessidade, tá, do estágio da obra de produção durante a integração de estoque. Ou seja, o que significa isso? Que ele só vai permitir eu realizar a integração se eu tiver uma ordem de produção, tá? Se eu tentar, por exemplo, fazer a integração pelo fechado com o cliente, ele já me bloqueia, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui uma ordem de produção, tá? Essa ordem de produção, essa daqui é a fechada com o cliente, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fechar com vocês, só para a gente poder ficar certinho da forma como que fica aí para vocês, tá? Então, eu tenho aqui fechada com o cliente e tenho várias ordens de produção. Como que funciona? Na verdade, não como que funciona, né? Qual que é, como que os clientes trabalham, né? Por que eles criam essas ordens de produção? Na verdade, eles estão criando as ordens de produção aqui porque eles vão comprar por ordem de produção, por prod, tá? Então, eles não vão comprar a obra toda, eles vão comprar com as produções criadas, né? Então, aqui, pensem assim, eu tenho aqui uma ordem de produção com algumas tipologias, tá? Tenho aqui outra ordem de produção com mais tipologias e a outra aqui com o restante das tipologias. Então, podemos dizer assim que nós podemos separar, né, a produção e podemos comprar por produção, não comprar a obra toda, né, deixar no estoque parado. Isso geralmente é utilizado quando também a indústria não tem um espaço físico adequado, né? Não tem tanto de espaço, então ele compra conforme a demanda. Então pensem assim que eu fechei uma casa, né? E essa casa, ela está sendo liberada aos poucos, né? Então, ela está sendo liberada, por exemplo, a área gourmet, depois está sendo liberada a suíte, depois está sendo liberada os quartos. Então, aqui eu criei as ordens de produção da suíte, as ordens de produção dos quartos, as ordens de produção da sala e assim sucessivamente, tá? Cada um delas eu posso comprar, se eu quiser, né, antes de ter as medidas finais, ou eu vou comprar apenas quando eu tiver as medidas finais, tá? Mas eu preciso criar essas ordens de produção. Por exemplo, vou clicar em fechado com o cliente e vou tentar fazer a integração da obra como um todo, tá? Então, pense assim que ele vai pegar a necessidade da obra como um todo de todas as tipologias. Então, na fechada com o cliente, como é um contrato, eu tenho aqui as tipologias da área gourmet, as tipologias da sala, as tipologias dos quartos, tá? Então, eu tenho todas as minhas tipologias aqui, eu não separei. Então, eu quero comprar já para a obra toda, né? Vou tentar fazer aqui, ó. Spot, esquadrias para o Factor, estoque, tá? Vou tirar vidros aqui e vou fazer integração. Vamos ver o que acontece, tá? Ele me barra, ele diz assim: não é possível gerar as necessidades de estoque a partir da obra principal, quando o meu parâmetro estiver marcado, tá? Então, eu sou obrigada a criar uma obra PROD e fazer a integração.
Tá legal? Então, eu fiz aqui já a integração para a gente poder ganhar tempo, tá? Vou puxar o relatório para a gente ver o que tem no perfil. Vamos lá. Vou aumentar aqui. Vamos pegar esse CM200 também como exemplo, tá? Para ficar mais fácil aqui para nós. A gente já está trabalhando com ele, então a minha necessidade dessa prod é 3, tá legal? Vou fazer a integração dessa prod aqui, tá legal? Venho em obras, exportar, esquadrias para o Factor, estoque, vou tirar as opções dos vidros e vou exportar, tá? Vou entrar na minha solicitação de compra, vou colocar o meu projeto, tá? Que a gente está fazendo aqui, que é essa daqui da Prod. Vou tirar o filtro aqui. Vamos procurar esse item. Vou colocar o grupo perfil. Vou buscar. Certo? Criou aqui, ó, o mesmo projeto, tá legal? Ó, Integra Prod. É que tá com esse nome aqui, tá? Mas vamos lá voltar aqui, ó. Integra Prod. É o fechado com o cliente em produção, tá? Ó, em produção. Não fiz aqui, é fechado com o cliente, certo? Agora, eu criei e gerou a necessidade de 3 aqui, tá? Recapitulando, eu vou voltar na transferência, tá? Aqui, ó, ele gerou para mim, porque eu tinha mais, tá vendo? Outra obra. Vamos verificar esse SU 001. O SU 001, ele está solicitando uma quantidade, certo? Eu vou no estoque, na consulta de estoque. SU 001. Tem uma única variante, tá legal? Eu tenho uma, tá vendo? Veja o seguinte, eu fiz a integração dessa outra obra, certo? É um outro projeto. Veja que as minhas transferências, elas estão paradas aqui, tá? Vamos focar nessa daqui no SUS 001. Ela está parada, porque ela está reservada para outro estágio, certo? Ou seja, para outro projeto. Lembra que a gente fez a integração do primeiro projeto que era fechado com o cliente? Agora a gente está trabalhando com a PROD. Então, se a gente reparar, ele não criou, tá, uma outra transferência para você decidir se você quer esse ou se você quer do outro projeto, tirar do estoque, né? Fazer uma transferência de local de estoque. Ele já abriu a compra direto. Tá legal? Então, por isso que nós temos que decidir o que fazer com essas transferências que ficam paradas, porque às vezes não está consumindo material do estoque, está simplesmente reservado e parado aqui, tá? E está abrindo compra desnecessária porque eu tenho no estoque. Eu só não estou dando, né, um norte para essas transferências locais de estoque, igual eu mostrei aqui para vocês, que eu tenho um saldo de estoque, tá legal? Porém, o que acontece, eu não consigo consumir isso porque ela está parada aqui. Tá legal? Então, é uma observação que eu gostaria de fazer, falar para vocês, né? Fazer aí essa observação para que vocês tenham essa atenção. Tá legal? Vamos lá, voltando aqui, então eu fiz a integração da minha PROD, então a minha necessidade é 3, ele veio aqui e gerou a minha necessidade de 3, tá? Vamos voltar aqui para o CM200. 3 aqui, tá legal? Vou voltar no meu sistema técnico e vou fazer a integração da PROD, de uma outra PROD, né? Então, vamos pensar assim, que eu vou fazer a integração de uma outra PROD. Essa outra PROD, relatórios, matéria-primas, perfis, lista simples, não agrupado. Tenho aqui o CM também. Tem 2 peças dele, tá? Vou fazer a integração. Exporta, esquadrias para o Factor.
Vamos exportar. Ó, 2, tá? Igual estava lá no nosso exemplo, tá? Vou clicar aqui 2 vezes. Vou vir aqui em rateio por projeto, certo? Integra PROD 1, necessidade da PROD 1. Vou clicar 2 vezes aqui. Rateio por projeto. Estágio da Integra PROD compra. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês são projetos, né? É o mesmo projeto, porém com PROD separadas e cada um com o seu nome, né? Então, poderia colocar aqui PROD 1, PROD 2, PROD 3 e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês? Que o parâmetro respeita a quantidade que está em cada etapa. Tá? Então, ele não vai validar as integrações que foram anteriormente. Ele não vai pegar o total da necessidade daquele projeto, mas sim a necessidade daquela PROD, tá legal? Então, quando eu habilito esse parâmetro de PROD, de produção, ele vai respeitar a necessidade de cada produção. Então, cada vez que eu fizer a integração desta PROD, ele vai analisar isso. Tá? Então, ele vai analisar a necessidade de cada uma delas. Então, se eu vier na 2 aqui e tirar um relatório, por exemplo, tem aqui, vamos lá, o CM de novo. Tem 3. Se eu fizer a integração dessa PROD, ele também vai gerar necessidade, vai respeitar a necessidade dessa ordem de produção, tá? E vai gerar de novo para mim as 3 peças, tá? Dessa PROD. Então, recapitulando, quando eu não utilizo o parâmetro, tá? Ele sempre vai analisar se eu já fiz a integração ou não daquele item, né, daquela matéria-prima, em relação à necessidade toda da obra. Quando eu habilito o parâmetro de integração de produção, ele só vai validar o que está na minha PROD, na minha produção, tá? Então, vou clicar aqui, atualizar a tela. Ele vai gerar de novo para mim. Então, ele está respeitando o que está a necessidade de cada ordem de produção. Então, ele não analisou as minhas integrações anteriores. Então, ele não analisou vendo se há necessidade ou não de comprar esse item, porque já foi feita uma integração lá atrás, né? Eu estou falando da totalidade, da necessidade total da obra, tá? Não confundam com otimização de barra. O sistema não faz otimização, tá? Nós estamos falando da totalização do projeto como um todo. Ou seja, estou vendo aqui, ó, vamos lá. Fechado com o cliente. Relatório, matéria-primas, perfis. Enquanto a Rafa vai mostrando aí, pessoal, né, o relatório para a gente, né, o que ela está querendo demonstrar, né, visualmente com essas integrações. Aquela primeira integração que ela fez da fechada com o cliente, o Factor, na hora que ele recebe essa listagem de materiais do SEM, ele está olhando a obra como um todo. Então, se você faz da compra da obra, né, com o andamento da obra e você não tem o parâmetro ativo, o sistema sempre vai olhar os processos que você já fez anteriormente. Se você, né, por questão de logística, né, de estoque, ou até a demanda da produção, você vai comprando conforme a demanda, né, está surgindo o andamento da obra, então vou produzir primeiro só as janelas da obra, crio uma PROD só das janelas. Vou fazer depois só as portas, crio uma PROD só das portas. Com o parâmetro ativado, ele vai sempre verificar essa necessidade dessa PROD, e ele não vai olhar as integrações que já foram feitas anteriormente. Tá? Então, por isso que tem que ficar atento de não ficar mudando o parâmetro. Se você ativou o parâmetro uma vez, você deixa ele ativado e sempre trabalha com o parâmetro ativado. Se você não utiliza o parâmetro, você deixa ele desativado e faz sempre a integração ali conforme a necessidade.
Isso mesmo, Otávio. Eu queria sempre lembrar vocês, sempre legal vocês analisarem os relatórios, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, como é que foi feita a integração? Por que gerou duas? Por que gerou três? Por que gerou quatro? Sempre olhe os relatórios do SEM, né? Que são os relatórios onde geram as listas baseados no que vocês criaram aqui. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, por que criou três, dois ou três, vocês podem estar analisando os relatórios de cada uma das PRO, de cada uma das fechadas com o cliente e ver a totalidade daquilo ali. Tá legal? Então, nós falamos sobre o parâmetro ativado de produção. Tá legal, Otávio? Tudo bem, Rafa. Agora a Isso, gente vai estar agora. seguindo com outro modelinho de integração, não é isso mesmo? Isso mesmo. Agora nós vamos seguir com um outro tipo de integração que é por etapa, tá? Então, nós habilitamos também o parâmetro. Eu preciso tirar, tá? Preciso desativar, eu só posso trabalhar com um ou outro parâmetro. Eu não consigo trabalhar com o parâmetro 360 e o 302 habilitados ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou tirar esse que é da produção e vou habilitar o 360, que é da etapa, tá? Lembrando que nem todo mundo pode ter etapa aí no sistema técnico, tá legal? Só quem tem algumas versões mais recentes ou umas versões a partir do Pro, enfim, não sei dizer exatamente, tá? Vocês precisam, quem tiver dúvida, relembrando, entre em contato com o suporte do SEM e eles podem auxiliar vocês aí referente quem não tem a funcionalidade etapa dentro do sistema técnico, tá legal? Vamos lá. Vou pegar aqui a etapa. Então, vamos lá. A etapa, mesmo processo que vocês são acostumados, fechado com o cliente, tá? Nesse caso aqui, eu criei uma ordem de produção e dentro dessa ordem de produção eu separei por etapa. Ou seja, eu coloquei todas as minhas tipologias, criei uma única ordem de produção e dentro dessa ordem de produção é onde que eu estou separando por etapa. Diferente da ordem de produção que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu criei várias PRODs, aqui na etapa talvez não seja necessário, tá? Então, na etapa você controla isso dentro de uma única ordem de produção. Ou seja, vocês não têm a necessidade, quem trabalha com etapa aí, criar várias ordens de produção, né? Várias PRODs para separar, por exemplo, etapa 1 ou andar 1, andar 2, né? Principalmente aí quem fecha com construtoras, quem fecha com o cliente aí da parte comercial, de prédios comerciais, enfim, que precisam separar, né, por andar, para ser mais organizado. Então, se cria uma ordem de produção única e dentro dela a gente coloca as etapas, tá? Então, eu tenho fechado com o cliente, que é normal, é o meu contrato, tá? As minhas integrações de pedido de venda, financeiro, faturamento, e eu criei uma PROD, dentro dela eu coloquei todas as tipologias, tá? Que estão lá no fechado com o cliente e coloquei tudo aqui. Quando eu coloquei aqui, eu separei por etapa, tá? Então eu fiz a separação por etapa 1 e etapa 2, tá? Se vocês repararem, é o seguinte, eu tenho uma coluna chamada Calc. Quem é do sistema técnico 100 sabe o que significa essa coluna, tá? Então, se eu desmarco, ele sai do meu calc, né? Se eu marco, ele volta para o meu calc, ou seja, ele volta aí na minha somatória de pesos, de custo e tudo mais, tá? Então, primeiramente, criei uma PROD e separei por etapa. Habilitei o parâmetro dentro do Factor e agora nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou vir aqui no meu Factor primeiro. Aquelas integrações que eu fiz, para não confundir, eu vou excluir elas, tá legal? Para a gente poder só ver realmente as integrações que a gente está fazendo nesse momento. Então, habilitei lá por etapa. Vou voltar aqui, tá? Vou calcular. E vou fazer a integração aqui da minha PROD, tá legal? Vou vir exportar, esquadrias para Factor, vou tirar os vidros e vou fazer a integração do estoque, tá legal? Vamos lá. Ó, para vocês verem a informação que ele mostra para a gente. Vamos lá. Quando o parâmetro 360 estiver
checado, deve existir apenas uma etapa na exportação. Como assim, Rafa? Ele está dizendo que deve existir apenas uma etapa na ordem de produção, ele está querendo dizer que eu não tenho nenhuma etapa? Não, você tem duas etapas. Ele está querendo dizer que você não pode integrar duas etapas diferentes, tá? O que nós devemos fazer nesse caso? Eu tenho que controlar as minhas integrações aqui na coluna Calc. Então, eu coloco etapa 1 e etapa 2. Ele não permite eu fazer a integração de etapas diferentes. Então, eu preciso desmarcar uma e integrar a outra. Então, vou desmarcar a etapa 2, tá? No Calc. Vou vir aqui, vou calcular de novo, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai fazer o cálculo de novo. Para ele aderir a essa nova informação, tá? Vou vir aqui, ó, em relatórios, matéria-prima, perfis, lista simples. E vamos localizar aquele CM lá, tá? Vamos pegar aqui o CM200, que nós estamos trabalhando com ele mesmo, tá? Então, ele deve gerar uma necessidade de um item, né, do CM200, uma peça do CM200. Vou vir aqui, vou atualizar a tela. E aqui uma, tá legal? Vou clicar duas vezes para a gente poder rastrear, ó, etapa 1, tá vendo? Legal. Uma. Vou voltar para o sistema técnico, tá? Vou editar. Vou desmarcar a etapa que eu já fiz a integração, tá legal? E vou fazer aqui, vou ticar a etapa número 2. Vou calcular para ela poder pegar, né, as informações da nova etapa e vou fazer a integração, tá legal? Então, quando tu vai fazer a integração aí, né, pessoal, que a Rafa está mostrando, diferente da prod, né, que eu posso fazer a integração, depois eu passo a outra em seguinte, né, eu deixo todo mundo calculado e vou fazer a integração em partes. Na etapa, a gente sempre faz a integração da etapa que o sistema está fazendo o cálculo. Então, se eu criei uma etapa e eu vinculei os itens naquela etapa, eu faço o cálculo dessa primeira etapa para daí eu fazer a integração. Em seguida, finalizei essa integração, eu faço o cálculo da etapa posterior, né, a etapa que vai vir depois, e daí eu faço a integração dessa segunda etapa, e assim sucessivamente. É isso aí. Aí, se vocês observarem, nós temos aqui 2, tá? Que é a necessidade da etapa 2. Então, se a gente vai fazer por projeto, etapa 2. Tá? Então, ele faz a mesma função que a PROD, né? Podemos dizer assim. Então, ele olha a necessidade da etapa, igual à ordem de produção, se tiver parâmetro ativado. Então, ele respeita o que está dentro da etapa, ou seja, ele também não analisa as integrações que foram feitas anteriormente. Ele respeita o que está dentro de cada etapa, como ele respeita o que está dentro das ordens de produção. Tá? Geralmente, nesse cenário que eu mostrei para vocês, tanto de etapa como de ordem de produção, eles são mais utilizados quando as pessoas, quando os clientes, né, compram, quando tem as medidas finas, né, e quando compram também liberando por demanda, tá? Então, não fazem a compra total dos materiais, né, não deixam estocado isso, então eles compram por demanda, por liberação, por ordem de liberação das medidas finas, enfim, tá? Então, eles compram por demanda, separado, por etapa e por liberação aí dos clientes, tá? Então, ele é mais utilizado nessa forma. Fechado com o cliente, como nós falamos, mas recapitulando de novo, se a gente não usa nenhum parâmetro, ele vai verificar tudo que você já fez a integração. Tá legal? Então, ele vai verificando, por exemplo, a etapa 1, ele vai verificando, por exemplo, se eu faço, né, crio ordens de produção não utilizando parâmetro, então ele vai verificar o que eu fiz na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, né? Então, ele vai verificando isso daí sem respeitar o que está em cada etapa, mas sim no geral da obra, tá? No geral do projeto em si. Então, nós acabamos de falar sobre integração por etapa do parâmetro 302 habilitado. Certo, Otávio?
Certo, Rafa, isso aí, tá? Só corrigindo, Beleza? 360, a gente confunde um pouquinho às vezes. 360, isso mesmo. Então, a gente acabou de falar do parâmetro 360, tá legal? Então, 360 é etapa. Confunde mesmo, né, Otávio? É um Isso, parâmetro aqui, outro ali. exato, Vamos né? lá. Vamos dar continuidade agora, Otávio, para o pessoal do Preference. Então, Isso vamos mesmo, também né? focar um pouquinho neles agora, certo? Certo, né? Então, pessoal, recapitulando, né? Até o momento a gente já viu todas as integrações, né, de estoque, que nada mais é a necessidade de compras, né? O sistema vai verificar o que você tem no estoque para gerar transferência, né? Sempre ficar atento se tem transferência em edição, porque ele gera as reservas, né? Isso impacta em integrações futuras, tá? A gente viu integração de obra fechada com o cliente, para você que faz a integração da obra como um todo, integração por produção e integração por etapa, tá? A gente está fechando agora as integrações com o SEM e a gente vai mostrar também as integrações de estoque, que é a necessidade de compras, para você que utiliza outro software do nosso grupo, que é o Pref Suite, né? O Pref Gest, que você vai lá, faz a parte de orçamento também e faz a integração com o Factor. Certo, Rafa? Isso aí mesmo, Otávio, certinho. Vamos lá? Vou abrir aqui o meu preference. Acho que todo mundo já está visualizando minha tela aí, tá? O que eu fiz no meu preference, tá, gente? Eu tenho meu pedido normal, que é o fechado com o cliente, que vocês estão acostumados, que a gente faz o pedido de venda, faturamento financeiro, tá? Que já é da rotina de vocês. E criei uma etapa de produção, tá? Nessa etapa de produção, eu gerei a necessidade do material, tá? Então, eu vim aqui, gerei a necessidade do meu material, que é dessas etapas, tá? Então, eu simplesmente dupliquei, podemos dizer assim, tá? Eu repliquei. Então, o que estava aqui dentro do meu pedido, que são as duas tipologias, eu também repliquei aqui na minha etapa de produção. Tá? Então, eu cuidei disso daqui do meu pedido, do meu contrato, e para minha ordem de produção, que é baseada nos meus relatórios, né? Plano de corte e tudo mais. Então, por isso que eu fiz essa etapa de produção. No preference, a gente tem uma diferença um pouquinho, tá? No preference, a gente só trabalha com o 302. Que o 302 é a produção, né? Que a gente chama de estágio também, tá? É a mesma coisa, estágio e produção. Então, no preference, a gente só tem o 302, tá? Que é a produção. Nós não temos no preference a etapa aqui dentro. Tá? Então, na integração do preference, eu não tenho a opção de etapa, igual eu tenho com o centro. A gente tem a opção de ordem de produção, que também pode fazer a mesma função da etapa. Vocês podem criar várias ordens de produção e fazer a integração conforme a demanda, tá? O conceito é o mesmo, tá? A funcionalidade é a mesma também do que eu já apresentei para vocês. A única diferença é que no Preference eu não tenho etapa, tá? Eu tenho apenas produção. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Vamos no 302. Não habilitei ele, tá? Ou seja, eu vou comprar, vou fazer a integração da minha necessidade de compra com as medidas teóricas. Não tenho as medidas finas, vou comprar para a obra toda, né? Vou deixar no meu estoque, vou garantir preço. Então, eu estou fazendo dessa forma aí, tá? Vou colocar minha conexão aqui, tá? Então, para quem aí não conhece o Pref Suite, né? Ou para quem nunca viu, o Pref Suite é um sistema que nós temos também, tá? Que é um sistema técnico, e a integração dele é um pouquinho diferente. Vocês viram que no SEM a gente faz na própria telinha do SEM, mas no Pref Suite não, a gente faz diretamente no Factor, tá? Então a gente tem aqui uma abinha, um atalho chamado Pref Suite, tá? Então aqui nós temos o pedido, tá? E nós temos a opção de estoque. Nós temos aqui a etapa. Então, eu quero fazer a integração na etapa pedido de venda, tá legal? Então, eu venho aqui, eu fiz um orçamento fictício aí para a gente poder fazer essas integrações, tá? E eu vou fazer a integração da minha necessidade de compra através do meu pedido, tá? Primeiro, deixa eu consultar aqui as minhas solicitações, vou excluir, tá? Para que venham novas solicitações e não atrapalhe a gente. E vou fazer a integração aqui do fechado com o cliente, que é do meu pedido. Tá legal? Então, é esse daqui onde vocês têm essas opções, tá vendo? Porém, eu vou clicar aqui no estoque.
tá? Então, lembrando o pedido, eu faço a importação do meu pedido de venda e aqui eu vou fazer a integração do estoque do meu pedido de venda, tá legal? Então, eu tenho aqui as opções e a gente faz a integração. Venho, importo. Vamos fazer a integração aqui, tá? Lembrando que para a gente poder fazer a integração, eu sempre tenho que gerar necessidade antes no pré-suite, tá? Ela sempre precisa ter a necessidade aqui para a gente poder fazer a integração, tá? Então, vamos lá. Compras, solicitação de compras, gerou para mim aqui a necessidade da compra, tá? Daquele meu projeto, da porta e da janela, como um todo, tá legal? Por exemplo, Rafa, e agora se eu vier aqui no Pref-Suite, né? Coloquei aqui, por exemplo, eu tenho, né, o meu pedido, eu acabei de fazer aqui, né, a necessidade do pedido, certo? E agora eu vou fazer da etapa de produção, por exemplo, tá? Então, eu venho aqui, vamos fazer a integração agora de um outro estágio, produção. Tenho a integração 1, tá? Vamos pegar um como exemplo aqui. Vamos pegar um componente como exemplo, tá? Então, deixa eu pegar aqui essa roldana, 10,98. Solicito 4, tá? Vou clicar 2 vezes. Atei para o projeto, tá? Veja que no preference, lembrando, não tem etapa, só estágio, tá? Estágio 2, que é do pedido, tá legal? Que é a mesma coisa que produção, tá, gente? O estágio é a mesma coisa que ordem de produção. Vou fazer a integração agora da minha etapa de produção. Lembra que eu tô com o parâmetro desativado, ou seja, ele vai verificar as integrações anteriores, tá? Então, eu já fiz uma integração da necessidade de toda a obra pelo pedido, porém, eu vou fazer a integração agora da etapa de produção, tá? Vou vir aqui, selecionei a etapa de produção, eu vou fazer o estoque. Estoque, vou fazer a importação, tá? Solicitação. Ok. O que aconteceu? Ah, Rafa, por que ele não gerou outra, né? Porque eu não estou com o parâmetro ativado para ele verificar a produção, tá? Eu estou com o parâmetro desativado. Então, ele já viu que a necessidade da minha obra era 4. Então, ele não fez a integração de novo, tá? Ele simplesmente falou que a necessidade era 4, então ele não viu a necessidade de gerar uma outra solicitação de compra para vocês, porque a necessidade já foi atendida, tá? Diferente se eu viesse aqui, por exemplo, no Pref-Suite e aumentasse aqui, talvez, a largura, a altura, trocasse uma roldana, ou aumentasse as quantidades das peças, por exemplo, tá? Então, seria diferente. O que ele iria fazer? Ele iria verificar se teria uma necessidade a mais, tá? Então, por exemplo, ó, aqui vamos excluir as necessidades atuais e vou pedir para ele recalcular, porque eu alterei a quantidade das peças, tá? Então, ele recalculou aqui para mim. Automaticamente, né, aqui ele já atualiza. Vou vir aqui, vou fazer a integração da minha PROD de novo, tá? A necessidade de estoque novamente, tá? Vamos importar. Vamos ver se ele fez alguma diferença, que eu aumentei a quantidade das minhas tipologias. Então, mudou um pouco a necessidade da minha obra como um todo, né? Então, gerou a necessidade de mais 4, tá? Vou voltar aqui para a gente poder entender um pouquinho, tá? Entender melhor. Vou clicar em estoque, eu vou ver aqui na opção de estoque, em componentes, tá? A roldana. Então, se a gente verificar a roldana aqui, a solicitação é 8, tá? Então, a gente está trabalhando com a roldana aqui, a 327, e a necessidade é 8, tá legal? Porque eu aumentei as peças, então eu vim aqui no Pref-Suite e aumentei, coloquei 2.
No pedido é 1, que seria a quantidade apenas de 4, certo? Roldanas. Criei uma ordem de produção, aumentei as quantidades das peças, então duplicou as roldanas. Fiz a integração aqui do pedido, tá? Perdão, da etapa de produção, fiz a integração de estoque e como aumentou, então na minha integração da PROD, que é essa daqui, a necessidade foi para 8, certo? Porque eu tenho mais peças, tá? Então, se a gente reparar aqui em estoque, em componentes acumulados, eu tenho a quantidade de 8. Quando eu fiz a importação, o sistema me gerou mais 4, tá? Ou seja, a diferença. O que eu quero dizer para vocês, não estou com nenhum parâmetro habilitado. Isso quer dizer que ele está validando a totalização, ele está fazendo, na verdade, está validando, né, o total desse projeto, dessa obra, verificando a necessidade do projeto como um todo. Ou seja, ele não está respeitando a minha PROD apenas, né? Se ele estivesse respeitando, ou seja, se eu tivesse um parâmetro habilitado, ao invés de 4, eu teria 8, tá ok? Então, ele sempre vai validar o que eu estou fazendo no passado. O pré-switch, como eu havia explicado para vocês, é a mesma coisa, o conceito do sistema 100, tá? A diferença é o modo que vocês fazem a integração. Ou seja, vocês utilizam o parâmetro ativado ou desativado, tá bom? Então, aqui temos essas duas opções. Agora, a gente vai habilitar o parâmetro. Quando eu habilito o parâmetro, ele vai respeitar o que está dentro de cada etapa. Ou seja, aqui no pré-switch, se eu tivesse a etapa 2, por exemplo, ele iria respeitar a quantidade que estava na etapa 1 e iria respeitar a quantidade que estaria na etapa 2, tá? Então, a gente habilita o parâmetro aqui, como eu falei para vocês, o parâmetro que a gente utiliza no preference só é o 302, tá? Que nós não temos etapa lá. A gente tem só a produção. Então, eu tenho aqui a necessidade de 8, por exemplo, eu viria em pré-switch, colocaria aqui que eu iria fazer a integração pela minha produção, tá? Porque eu tenho as medidas finas, eu vou comprar por demanda, eu vou comprar por ordem de produção disparada, então eu vou fazer essa compra por PROD, né? Por ordem de produção. Vem aqui, estoque, né? Clico na opção estoque, componentes acumulados, vamos ainda continuar nessa rodana, tá? Quantidade 8, e vou importar. Então, pessoal, enquanto vai fazendo a integração aí, né, Rafa? O que ela está mostrando para a gente? O processo, o conceito é o mesmo, é só o sistema que é diferente. Né? Então, quando a gente fez a integração do fechado com o cliente sem nenhum parâmetro lá no SEI, o sistema não validou as integrações anteriores. Né? Então, a gente tinha 2 perfis de contramarco, né? Lá no caso a gente está trabalhando com um perfil, aqui é componente. Na integração da PROD com o parâmetro desativado, ele pediu somente a diferença para mais. Né? Quando a gente trabalha com o parâmetro ativado, e relembrando, no pré-switch não tem a questão da etapa, né? Só o estágio, é somente o parâmetro 302, fez a integração, né? E aí na tela que eu já estou vendo que ele está pedindo as 8 novamente, certo, Rafa? Exatamente. Aí ele solicitou 8, que foi a necessidade da minha etapa. Tá? Então, como o Otávio mencionou para vocês, o conceito é o mesmo, só muda a forma de você fazer integrações entre os softwares, tá? E a carinha do software aí, tá legal? Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Que eu quero deixar bem frisado aqui, relembrar vocês. Quem gostaria de utilizar com parâmetro ou sem parâmetro, não é da noite para o dia, tá ok? Como eu havia falado para vocês, quem trabalha de uma forma vai continuar dessa forma e nós podemos apenas alterar a forma como vocês trabalham hoje num determinado time, né? A gente precisa cortar o ciclo antigo para continuar um ciclo novo. Integrações em andamento, obras em andamento, solicitações de compra em andamento, não pode ser alterado até que tudo fique finalizado, até que termine, para a gente poder mudar esses parâmetros aí.
tá legal? Esses parâmetros não podem ser acionados pelo usuário, tá? Sempre tem que ter uma orientação ou do seu consultor de implantação ou do suporte, tá legal? Para não impactar na demanda de compras de vocês, tá? E na necessidade da obra. Tá legal? Otávio, espero ter ajudado o pessoal aí, né, com essa informação, que é uma dúvida recorrente que nós temos, né? Por que que criou tantas solicitações? Por que que não criou tantas solicitações, né? Por que que está solicitando para eu sempre comprar esse item se eu já tenho ele no estoque, né? A gente falou um pouquinho das transferências locais de estoque, quais são as formas de fazer a integração. Se você, que é nosso cliente, se você compra material sempre pelas medidas teóricas, se você quer sempre comprar pelas medidas teóricas, sempre pela necessidade total da obra, talvez a melhor opção é você trabalhar sem parâmetro nenhum, né? Ativado, para que o sistema faça essa varredura para você, né? Para que o sistema sempre se baseie no total das tipologias, né? No total dessa obra de compras de perfil de componentes, tá? Clientes nossos que compram por demanda, que compram apenas depois das medidas finas, tá? Que gostam de criar ordem de produção para se organizar, que gostam de liberar as ordens de produção conforme está sendo a demanda, está sendo as liberações na obra, né? Está sendo as liberações do seu cliente. Talvez o parâmetro for ordem de produção é ideal para você, porque você vai comprar por demanda, não vai comprar pela obra toda, não vai ter material aí em estoque, né? Pensando aí até no espaço físico de vocês, tá legal? Então ele vai pegar a necessidade exatamente de cada ordem de produção, tá? Você também que é nosso cliente que gosta de trabalhar com etapas, né, que trabalham aí com construtoras, com prédios e que gostam de separar por etapa, andar 1, andar 2, o térreo, né? Talvez a opção por etapa para vocês seria o ideal, já que vocês compram também por andar, né? Que vocês compram por demanda, por liberação, também talvez seria uma opção, tá? Lembrando que essas formas de integração todas têm que dar no final o mesmo resultado, né? Ou seja, a mesma demanda de compras, né? A mesma quantidade necessária para vocês produzirem as obras e tudo mais. Tá legal? Caso vocês tenham mais dúvidas, como eu falei, nós temos o canal do FAQ, que é para vocês tirarem, mandarem as suas dúvidas, né? Escreverem as dúvidas de vocês e nós vamos respondendo conforme as demandas que nós temos aqui internas e podemos esclarecer melhor aí caso tenha ficado alguma dúvida. Tá legal? Esse vídeo vai ficar disponível em todos os nossos canais de entretenimento, de rede social e tudo mais. E qualquer coisa, estamos disponíveis de segunda a sexta, nosso suporte das 8 às 5, para que possam tirar aí as dúvidas de vocês ou talvez sanar algum erro em relação a isso. Tá legal? Acredito que Isso aí, seja Rafa. isso hoje, Otávio. É isso mesmo, né? Só complementando também o que a Rafa falou, pessoal, se você não utiliza o módulo de compras aí hoje, se você tem o Factoring, está precisando de treinamento, entre em contato com o nosso departamento comercial para até realizar a implantação. Se você trabalha hoje de um modelo de negócio, você quer começar a fazer a compra por demanda, né? Você quer um treinamento para a sua equipe, entre em contato com o departamento comercial para estar fazendo a negociação da implantação aí da ferramenta no seu estabelecimento, certo? Como a Rafa também já disse, né, eu espero que a gente tenha atendido aí as dúvidas, né, de uma forma geral de todos vocês, tá? Qualquer coisa, sempre entre em contato com a gente. Pode utilizar lá o portal do FAQ também para estar mandando as dúvidas de vocês, né? As questões que vocês querem fazer de perguntas para a gente estar entrando em contato e responder vocês online, tá bom? E o que a gente tinha para tratar hoje, né, das integrações do nosso cenário, nosso scope aí para vocês, é isso, tá? O vídeo sempre vai ficar gravado, vai estar disponibilizado para vocês, né? E até aí próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.